tarde a todo mundo. Tarde de sábado em congresso. Quem fica sempre são os vencedores e eu pretendo entregar aqui para vocês informações muito interessantes. Essa exposição foi um desafio, porque geralmente em congresso a gente tem 20, 30 minutos e me deram um tempo bem importante aqui e eu pretendo preencher esse tempo ao máximo com informações que possam ser úteis tanto para os pacientes quanto para os familiares e afetados aí por Lyon. Primeiro eu gostaria de agradecer a fala de todos aqui dessa mesa que me precedeu e eu acredito que esse primeiro slide ele vai falar em outras palavras o que talvez vocês ouviram ontem. Então a gente tem aqui uma citação, né? Que quando a gente considera o equilíbrio dinâmico dos aspectos físicos e psicológicos do indivíduo na sua relação com o ambiente social e natural, e a partir dessa perspectiva a gente entende que a doença ou a condição muitas vezes é um convite criativo da vida, para que a gente possa compreender os desequilíbrios e atuar sobre eles. E acho que essa fala eu ouvi de muitos aqui da mesa organizadora agora há pouco. Gente, hoje a nossa palestra ela tem aqui um trabalho hercúleo. Nós vamos tentar falar de vários aspectos. Vou revisar aqui com vocês alguns pontos que eu acredito ser muito importante e que vai acrescentar. E nós vamos começar primeiro falando um pouco sobre medicina do estilo de vida. Esse é meu currículo, eu não pretendo explanar sobre ele, vamos tentar focar no conteúdo. Mas diversas formações aí ao longo do tempo, buscando uma forma diferente de praticar medicina. Bom, e claro, obviamente dentro da medicina tradicional ocidental, né, sem pseudociência. Então a gente começa aqui hoje tentando definir o que é medicina do estilo de vida, né? A gente já percebe que há 5 anos a medicina do estilo de vida chegou no Brasil. Eu tive o privilégio de acompanhar desde o primeiro congresso. E o que a gente observa hoje é a imprensa e diversas instituições acadêmicas agregarem esses conhecimentos da medicina de estilo de vida como uma forma de complementar e tornar mais holístico, não holístico porque isso lembra muito o termo de medicina alternativa, mas mais completo a abordagem terapêutica de pacientes, tá? Então a gente tem aí um histórico, iniciou em 2004 na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, então é uma prática completamente alinhada com a medicina tradicional ocidental e ela considera que a saúde é uma condição diretamente relacionada aos costumes do paciente. Então nós temos aqui um colégio americano de medicina do estilo de vida. Esse colégio americano, ele, assim como todos os outros colégios mundiais, eles focam os estudos naqueles pontos ali que estão em destaque em negrito, né? Que é o controle de estresse, sono, alimentação, atividade física, controle de substâncias tóxicas, relacionamentos e conexões. Bom, então a medicina do estilo de vida tem esses pilares, né? E a gente acredita que a geração de saúde passa por esses pilares e atualmente esses pilares estão em contínua expansão. Tudo que gera saúde é objeto de estudo da medicina de estilo de vida. E a medicina do estilo de vida passa por alguma conceituação, né? Ela é uma forma de se praticar cuidado centrado no paciente, que é completamente diferente do centrado na doença. É muito comum a gente ver o esforço de séculos da medicina de tentar combater as doenças, esforço louvável. Mas, recentemente, após os anos 70, a medicina se deparou com alguns grupos de doenças que não respondem bem ao processo de medicalização e ao processo de um tratamento exclusivamente focado nela. Então a medicina do estilo de vida, ela traz essa questão que seria o tratamento centrado na pessoa. Aqui eu coloquei alguns pontos, né, dos 4 Cs do cuidado centrado no paciente, que seria cultura, cuidado, comunicação, colaboração. E embaixo ali, riscado, a gente tem algumas coisas que a medicina do estilo de vida tenta deixar para trás, acreditando que muitas vezes podem ser limitantes no processo de tratamento. Então a cultura do cuidado centrado no paciente, não existe hierarquia entre médico e paciente. Não existe a ideia de que o médico é o único especialista. O paciente é o maior especialista sobre a própria vida e nós temos que respeitar isso e considerar isso para que a gente consiga trazer o paciente para a nossa equipe de tratamento. Bom, a questão do cuidado, ela acontece independente da presença da doença, né? Sintomas muitas vezes que não fecham o diagnóstico são muito importantes para os médicos do estilo de vida. A comunicação
ali eu fui até infeliz, não estou dizendo que a medicina centrada na doença não tem técnicas, existem técnicas que você precisa de muitos anos para que você consiga fazer uma abordagem ao paciente. Mas a técnica da medicina do estilo de vida é completamente diferente. E eu vou tentar trazer um pouco os ares dessa técnica hoje aqui para vocês. E a questão da colaboração, porque o paciente não é mais um agente passivo. Bom, pessoal, continuando aqui sobre a medicina do estilo de vida, como ela é um cuidado, aqui eu coloquei um exemplo, né? Imagine essa senhora que passa por um isolamento social, uma solidão. Isso é um sintoma, isso fecha diagnóstico. Se for tratado, isso impede futuros diagnósticos? Sim, a gente sabe que hoje algumas questões que não são palpáveis, quantificáveis, como isolamento social e solidão, aumenta risco de doença cardiovascular, aumenta risco de demência e aumenta a taxa de doenças psiquiátricas e determina uma qualidade de vida muito prejudicada. Bom, então aqui a gente tem um comparativo, né? Na medicina centrada na doença, quando você tem um ótimo atendimento, você tem um médico que se importa em pesquisar a presença de sintomas como isolamento social e solidão. Eles fazem um aconselhamento simples: olha, a senhora precisa procurar voltar à igreja, procurar voltar a ter um grupo, né? Só que a gente sabe que as efetividades e a adesão desse tipo de aconselhamento simples é muito limitado. E quando a gente tem um médico centrado na doença que não está de acordo com as melhores práticas, esse cenário ele piora. Então a gente percebe que muitas vezes não se pesquisam coisas como essas, existe uma manutenção de solidão, manutenção do estresse, gerando uma piora do bem-estar e, por último, você chega a formar um diagnóstico que antes você não tinha. Bom, então fica aí essas perguntas aí para a nossa paciente hipotética, né? Qual médico identifica e trata isso? Qual médico que eu vou se eu estiver estressado? Um psiquiatra? É fácil o médico falar o que eu preciso fazer, difícil é fazer. Bom, outra questão da medicina do estilo de vida é que ela sempre tem uma abordagem não prescritiva, né? O que é não prescrever? A gente tem que entender que prescrição e medicalização são atos muito comuns. Vou dar um exemplo para vocês. Idebenone, paciente conheceu a perspectiva do Idebenone. Se ele adotar aquilo como a medicalização e como a única resposta do tratamento dele, provavelmente ele vai ter desfechos mais aquém do que outros que entendem que muitas vezes o tratamento pode ser maior do que a simples medicalização e a simples prescrição, tá? Então eu coloquei aí alguns pontos que são comuns quando você não pode prescrever, né? Então você tem que respeitar a autonomia do paciente, você tem que conseguir gerar autoconhecimento para o paciente. Esse paciente precisa saber como de fato está a saúde dele hoje, para daí então ele saber aonde ele quer chegar e para o médico de estilo de vida instrumentalizar essa mudança desses dois pontos. E nesse processo o médico precisa ampliar recursos e ferramentas que o paciente dispõe. Ele também possibilita ao paciente insights, né? Então, através de insights, através de cair de fichas, esse paciente ele começa a ter um entendimento maior da realidade, tanto de doença dele quanto de saúde. Pessoal, só para que vocês entendam, esse slide é um slide que ele acompanha meus relatórios para os pacientes. Ele traduz aqui o início dos estudos do bem-estar, do wellness, que foi uma onda que começou na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 70. Se vocês puderem observar aqui, do número 5 para trás, ou seja, na verdade do 4 ao 0, é onde você tem a presença de doença, tá? Então, o fato de você não ter doença só te coloca nesse contínuo. Perdão, gente, eu vou tentar adaptar, tá? Eu vou reiniciar esse slide com algumas coisas que eu aprendi aqui nesse congresso. Aos que não estão vendo, imaginem uma régua, e que nessa régua você tem uma pontuação de 0 a 10. No meio dessa régua, do 0 ao 5, habitam os pacientes que contêm e que portam algum tipo de doença. E do 5 ao 10 são estados que a pessoa pode até não ter doença, mas do 5 ao 10 você tem uma construção de saúde, você tem uma gênese de saúde, você gera saúde.
Então, muitas vezes, quando a gente vai num médico e ele diz que está tudo bem, você não está doente, a única coisa que ele está te garantindo é que você está ali no número 4. Tá? Porque muitas vezes essa geração de saúde, ela não é cientificamente quantificada para ser acompanhada. Bom, então a medicina do estilo de vida atua gerando saúde, ela é muito eficaz e hoje é considerada tratamento de primeira linha para doenças crônicas. Fato esse já conhecido há muitos anos pela medicina centrada na doença, porém com técnicas prescritivas, como eu comentei com vocês. E a adoção de novos hábitos é muito pouco aderida. E o autocuidado e protagonismo dessa pessoa não é estimulada pela equipe médica, ou estimulada parcialmente através de aconselhamento, né? Então, um ponto muito importante, que algumas pessoas que não gostam de medicação, ao me ouvir falar, falam, nossa, ele é um médico que não usa medicação. Não, é um trabalho conjunto com a medicina centrada na doença, tá? Não são excludentes, não se competem. E um último fato que eu queria comentar aqui com vocês é que quando você gera saúde, você se torna um médico que você desprescreve medicações. Isso acho que a maior satisfação que um médico pode ter é de conseguir ver uma doença crônica que até então era dita como sem cura, ter uma regressão no seu quadro clínico. Bom, então, como eu comentei, o Colégio Brasileiro hoje promove cursos de desprescrição na prática. Gente, vamos lá, essa figura ela é bem interessante. Imaginem que algumas doenças, elas são como a água que entra num barco furado, né? E muitas vezes, quando a gente se conforta em um tratamento simplista, único ou prescritivo apenas, a gente está, muitas vezes, tirando a água desse barco através de um balde. E muitas vezes a gente não consegue fechar esse fluxo de água que está entrando nesse balde. Isso é uma metáfora para a gente entender a importância de, quando tratamos de algumas doenças, irmos diretamente na causa delas ou nos catalisadores dela. Gente, vamos lá. Então, a gente está fazendo uma introdução aqui sobre medicina do estilo de vida. Logo, logo a gente vai entrar em pontos muito práticos sobre os quadros que vocês se propõe a abordar aqui nesse congresso, tá? Mas antes disso, só para vocês terem uma noção, são doenças crônicas determinadas por estilo de vida, todo esse grupo de doenças. Então, doenças renais, doenças gastrointestinais, doenças endócrinas e metabólicas, câncer, doenças do coração e do cérebro, doenças vasculares do coração e do cérebro, desordens músculo-esqueléticas e doenças como disfunção erétil. Pessoal, após os 30, a maioria do que explica a disfunção erétil é uma saúde vascular prejudicada, tá? Além disso, demências e dores corporais crônicas. Aqui eu coloquei só um breve histórico, né, para vocês verem como é recente essa abordagem. Então, em 2004 nasceu o Colégio Americano, e nessa época, em 2019, existiam apenas 3.500 membros. Em 2019, eu cheguei no Brasil e eu fazia parte de um grupo de 6, 7 alunos, fora a equipe fundadora do colégio, que estava presente nas primeiras reuniões. Então, estamos falando aqui de uma prática nova, porém, muito repetida em todos os livros clássicos da medicina. Quem aplica, né? Então, hoje, o Hospital Oswaldo Cruz, ele aplica técnicas de medicina do estilo de vida com pacientes crônicos. A gente tem também a Academia Brasileira de Neurologia, criando uma comissão de medicina do estilo de vida. Temos livros sobre psiquiatria do estilo de vida. E o Hospital Albert Einstein, que foi o pioneiro a colocar as práticas de medicina do estilo de vida na sua rotina. Aqui é só um trecho do jornal da USP, falando sobre o estilo de vida, né, para mostrar que grandes instituições já têm suas ligas acadêmicas. Não sei se tem alguém aqui relacionado a alguma instituição de Maringá, mas Maringá precisa de uma liga acadêmica de medicina do estilo de vida. E essa é uma luta minha aí que eu traço também. Bom, e o primeiro centro aqui, que é o local onde eu trabalho, que eu não vou dedicar muito tempo, pois não é o foco aqui da nossa apresentação. Muito bem, então agora eu queria revisar aqui alguns objetivos dessa conferência.
Esses objetivos aí que eu listei são aqueles que estavam na divulgação dos organizadores, né? Ampliar conhecimento dos profissionais, tornar mais efetiva a notificação de casos, melhoria das políticas públicas, ampliar o acesso e mapear para qualificar o atendimento. Mas eu vou me apegar a essas 3 aqui. Essas 3 vão ser objetos de trabalho hoje meu aqui junto com vocês, tá? A primeira delas é a prevenção a portadores dos genes familiares. Segundo, diagnóstico assertivo para redução de iatrogenias. Esse eu não me ouso falar, não sou especialista da área, já tivemos aulas fantásticas ontem sobre tudo isso e acredito que não é aqui que eu vou acrescentar para vocês. E no terceiro ali, não sei se está sendo possível a leitura, o tratamento precoce e assertivo. Bom, então, para o número 1, que é a prevenção aos portadores, o Colégio Americano vai trazer bastante informação libertadora aqui para nós, tá? Na questão do tratamento precoce e assertivo, eu vou entrar principalmente na abordagem nutricional, que eu realizo baseada em bioquímica básica. As ciências básicas, elas nos permitem um entendimento do funcionamento normal, que muitas vezes dá ao médico um pouco mais de liberdade de conduzir o paciente do que se esse médico estivesse apenas esperando ensaios clínicos duplos cegos randomizados com um número de pacientes muito grandes, tá? E por último, as medidas de estilo de vida e terapia preventiva centrada no paciente. Um quarto objetivo seria eu comentar aqui com vocês sobre um tratamento de estilo de vida como possível facilitador do aumento das taxas de recuperação. Quem estava aqui ontem, eu vi o Dr. Chicane, a gente sabe que estamos falando de uma doença que não tem cura, que tem uma progressão contínua, né? Isso é muito importante para que a gente não venda falsas esperanças para o paciente, mas nós precisamos entender que todos nós temos uma fábrica de saúde dentro de nós e que ainda a ciência não mensurou em todas as doenças como essa fábrica de saúde é poderosa para nos trazer benefícios de saúde que muitas vezes a gente nem espera, tá? E para que eu não fique aqui um vendedor de promessas, dizendo que eu vou tentar mostrar para vocês estratégias para que vocês aumentem as taxas de recuperação ou de melhora da visão periférica, ou, independente da visão, melhora da vida do indivíduo, que não dependa da questão da visão, né? A gente vê que no site da lyon.org, né, eles têm aí algum ponto que fala sobre escolhas de estilo de vida. E eu sublinhei aqui 2 trechos que eu vou traduzir aqui para vocês. Então ele cita o seguinte: existe habitualmente uma preocupação sobre quais escolhas eu devo fazer para aumentar as chances de uma recuperação espontânea e para reduzir as chances de perder a visão devido a Lyon. E o que ele traz em seguinte: viver tão saudável quanto possível é habitualmente recomendado por profissionais médicos que entendem sobre Lyon. Essa é a referência que o site da organização citou e eu trouxe para vocês. Gente, vamos juntar essa informação do site da ONG. Viver o máximo possível dentro do melhor estilo de vida possível. Então, pessoal, a gente está falando daquela régua de 0 a 10, a gente está falando de estar sempre acima do 5, ou buscar estar acima do 5, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Vamos lá? Primeiro e segundo objetivos cumpridos, vamos para o terceiro. Aspectos clínicos da Lyon. Bom, pessoal, a maioria dos pacientes com Lyon costumam ter uma única mutação. Vocês já devem ter ouvido, isso gera uma alteração no funcionamento do complexo 1, né, que ele é essencial no transporte de prótons e, consequentemente, na cadeia de elétrons, né? E quando você tem essa alteração, você tem um acúmulo de espécies reativas de oxigênio que geram dano tecidual, uma morte neuronal. Pessoal, aqui eu queria pegar, porque nós vamos usar esse conceito ali na frente, na nossa apresentação, tá? Todo mundo sabe que é uma doença genética, todo mundo sabe que é uma doença genética de herança materna. E eu queria pegar um pouquinho no conceito de penetrância, tá? Penetrância é um termo da medicina que a gente usa na parte genética, que eu coloquei aqui um significado um pouco mais leigo, né? Que é o quanto % dos portadores vão expressar
O traço do afetamento, gostaria de agradecer, aprendi o afetamento nessa conferência com vocês, associado ao gene. Ou seja, quanto dos que têm genes irão ser afetados, tá? Lembrando que a Lyon ela tem uma penetrância incompleta, tá? E essa penetrância incompleta da Lyon, ela difere entre homens e mulheres, tá? Bom, então o que nós temos? Temos desse artigo essa citação: fatores genéticos não conseguem explicar completamente o motivo de apenas uma porcentagem de indivíduos manifestarem a herança genética propriamente dita, tá? Então a gente entende que fatores ambientais e comportamentais podem alterar a penetrância, e o que configura a Lyon como uma condição multifatorial. Aqui eu citei alguns sintomas, que são sintomas extraoculares, não vou entrar muito neles, mas são anormalidades neurológicas, alguns distúrbios de ritmo cardíaco que precisam ser triados e acompanhados, né? Apesar de não ser a maioria dos casos, existem também esses sintomas extraoculares. Bom, muito bem, aqui a nossa conhecida mitocôndria, também não vou me ater muito aqui, já foi muito discutido, né? Mas a gente sabe que a função da mitocôndria é gerar energia através de um processo de respiração, e nós temos aí as mitocôndrias da retina num local muito peculiar, porque a retina é um tecido de alta demanda de energia. Imagine essa combinação, um tecido que precisa de muita energia e uma produção de energia deficitária. Bom, aqui é só para ilustrar os famosos complexos, tá? E o que eu gostaria que vocês, aqui junto comigo, se atentassem. Tá vendo aquele que... Pessoal, vou descrever, perdão. Tá? Então, nós temos aqui uma imagem clássica da membrana da mitocôndria com os 4 complexos que ajudam no processo de respiração. Tá? No meio desses 4 complexos, essa figura traz uma letra Q em amarelo, e que demonstra o papel natural que as quinonas, que uma quinona específica, né, ela já exerce no processo de respiração celular. Tá? Então, para a gente entender um pouco aonde a idebenona entra, ela entra nessa cadeia aqui. Ela tenta, ela busca otimizar esse transporte elétrico e protônico através de algo que, na verdade, já é natural na nossa célula. Bom, e aqui eu ousei, mesmo sem ser especialista da área, a fazer um resumo do tratamento atual baseado na doença. Não sou médico especialista em tratamento focado em doença. Mas vamos lá. Evitar álcool e tabaco, que são talvez não únicos, mas os principais fatores de risco. Suplementação em doses farmacológicas de idebenone. Lembrando, idebenone é um composto sintético derivado das quinonas, tá? E que é usado em doses altas. Quando a gente usa um nutriente em dose alta, nós estamos fazendo uso farmacológico deste nutriente. Tá? E a terapia gênica ainda não acessível, mas com ótimas perspectivas. O aconselhamento genético. Tá? O aconselhamento genético ele é um processo onde você fornece ao indivíduo informações que capacita ele a entender os riscos reais, as consequências possíveis, para que ele possa tomar decisões com maior consciência e em conjunto com o seu médico. Bom, e, obviamente, você vai tratar os acometimentos neurológicos e cardíacos quando eles estiverem presentes. A reabilitação visual, que hoje eu fiquei muito feliz com aqui na mesa, onde foi dito que use muito a visão periférica, use muito a visão remanescente. E eu diria assim, procure alguém que faça isso com você, com uma frequência que você talvez não acredite. Faça isso 3 vezes por semana. Pega tarefinhas de casa para você fazer, que nem uma fisioterapia, quando o idoso tem um AVC e perde o movimento. Nós precisamos do uso, né? Então, reabilitação visual, sejam criativos, façam jogos com a visão periférica, encontre outra pessoa. Em resumo, existe um universo de possibilidades de ampliar
a prática da reabilitação visual, tornando ela lúdica, inserindo você muitas vezes num grupo, né? Então é um instrumento fantástico de tratamento. E aqui eu coloquei um comentário meu. Não existe um limite para a plasticidade cerebral. Quem é que sabe o que é plasticidade cerebral aqui, por favor? Pessoal, plasticidade cerebral, vou falar de uma maneira muito simples. Um neurônio se conecta no outro. Se você estuda, se você aprende uma língua e você está querendo prevenir Alzheimer, você vai ter neurônios muito mais conectados entre si. Você vai criar vias alternativas de condução neurológica, porque o uso faz com que a plasticidade cerebral aconteça. Então é basicamente a lei do uso e do desuso. E serve ao contrário também. Se você ficar deitado, sentado todo dia, acreditando que você é doente, que a sua doença não tem cura e que você perdeu a visão, provavelmente os seus neurônios vão fazer uma plasticidade neural negativa, tá? Pessoal, então aqui eu tirei do artigo do Reige um esquema de tratamento, tá? Esse esquema de tratamento ele vai ser revisitado no último slide dessa apresentação, tá? Mas basicamente aqui ele divide. Se você é familiar, busque suporte psicológico, aconselhamento genético, aconselhamento de estilo de vida e suporte financeiro. E se você for paciente com menos de 1 ano, né, ele sugere que você suprima os fatores de risco ambientais, que você faça uso do Idebenone, que você considere a terapia gênica e, caso você tenha mais de 1 ano, você busque a reabilitação visual. Acredito que, na prática, a Idebenone está presente também nesses pacientes que tenham mais de 1 ano, mas no artigo ele traz isso. Pessoal, agora a gente vai entrar na parte mais interessante aqui, onde eu vou trazer... onde eu vou tentar ampliar aqui para vocês algumas possibilidades. E lembrando, nada do que eu disser aqui é para tratar a Lyon. O que eu disser aqui é para tratar o indivíduo que todos os dias usa o seu sistema imune, que todos os dias favorece a neurogênese e que pode constituir um ambiente onde a Lyon está presente muito mais cheio de saúde e muito mais combativo a qualquer processo de adoecimento. Vamos lá? Pessoal, sobre a bioquímica, né? Eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns conceitos. Eu acredito que são conceitos que trazem esperança para quem está vivenciando essa condição, tá? O primeiro conceito que eu trago aqui para vocês é sobre um mecanismo natural que nós temos de adaptação da nossa cadeia respiratória mitocondrial, né? Então, quando a gente diz isso, a gente está simplesmente afirmando o que a gente já sabe, que da mesma forma que o nosso corpo ele tem um sistema de reparo para todo o corpo, ele tem um sistema de reparo também para a parte mitocondrial. Então vamos lá, voltamos naquela figura dos 4 complexos, sabemos que o primeiro complexo é o mais afetado. E aqui eu trago para vocês, né? Então quando a gente fala de adaptação dessa cadeia de respiração mitocondrial, que já é natural nossa, a gente está querendo dizer que esses mecanismos, eles dão suporte à manutenção do metabolismo normal da mitocôndria, eles mantêm a viabilidade celular e a sobrevivência no ambiente não favorável. Eles ajustam a capacidade respiratória da mitocôndria, tá? E a adaptação da cadeia respiratória sofre influência de alguns fatores, tá? E eu coloquei em vermelho ali, e eu vou citar esses 2 fatores, porque nós vamos revisitá-los hoje nessa apresentação. As mudanças na expressão gênica e os níveis de metabólitos. Pessoal, esse aqui é uma ilustração, tá? Que ele traz ao centro, em um círculo, a cadeia de transporte de elétrons, que é onde o Idebenone busca atuar, tá? E a gente entende que regulam essa cadeia de transporte de elétrons alguns fatores. Desses fatores eu destaco 2. Eu destaco a disponibilidade de alguns nutrientes, tá? Isso inclui, por exemplo, nutrientes simples como gorduras e açúcar, né? O excesso de açúcar prejudica o neurônio até do diabético, né? Então são cuidados que
que também podem ser extrapolados para quem quer cuidar da atividade e do bom funcionamento neuronal no quadro de Lyon. Os níveis de oxigênio, né? E principalmente afeta também negativamente essa cadeia de transporte de elétrons, qualquer processo inflamatório, a produção de radicais livres e espécies reativas do oxigênio e morte celular também. Além desse primeiro conceito de adaptação da cadeia, estão meio juntos. É a biogênese mitocondrial. Sim, nós produzimos novas mitocôndrias, né? Então aqui tem uma imagem onde a gente tem a tradução aí do que seria a imagem dessa biogênese mitocondrial, que na verdade ela traz para nós um aumento do número de mitocôndrias observável. Então, pessoal, temos que lembrar que a biogênese mitocondrial ela é um processo fisiológico. Então, nesse processo fisiológico, ou a sua mitocôndria aumenta de tamanho, ou aumenta em número, e isso facilita uma maior produção de energia. Tá? Esse é um trecho também do RAGE, tá? Esse em vermelho, que teoricamente a ativação farmacêutica da biogênese mitocondrial poderia ser usada como prevenção em portadores, mas esse complexo processo ainda não é totalmente compreendido. Pessoal, então nós temos aqui uma outra figura complexa, a qual também não vou me ater aos detalhes. O que importa é que ele ilustra, fora da célula, exercício e, dentro da célula, a biogênese mitocondrial e os mecanismos antioxidantes. Então, fiquei muito feliz de ver alguns portadores se dedicando ao esporte, né? Conheci alguns portadores que temiam a prática esportiva por motivos óbvios, assim, que eu acredito que passe na cabeça, por mexer, né? Porque o exercício ele mexe com a taxa metabólica, mexe com a respiração. Então, para a gente entender que o exercício tem um papel fundamental na biogênese mitocondrial. Pessoal, isso aqui eu achei bem interessante. Aqui, imaginem o seguinte, nós temos transmissores, nós temos substâncias que comunicam o nosso corpo. Elas vêm a comunicar uma famosa substância chamada PGC1-alfa, que é a substância que mais estimula o crescimento e a divisão de mitocôndrias. Tá? Só que antes da gente falar desse PGC1-alfa, que vai lá diretamente e promove o crescimento da mitocôndria, vamos falar um pouco de dois mediadores que têm um papel fundamental de estimular esse PGC1-alfa. Um deles é o AMPK. Pessoal, o AMPK ele é um composto de produção endógena. Ele é um sinalizador químico e funciona como um sensor de energia do nosso corpo. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Que o AMPK ele melhora a atividade mitocondrial e regula a produção e a renovação de mitocôndrias. Quem bloqueia o AMPK? Tabaco e estresse. Isso lembra vocês os fatores de risco tradicionais? E quem estimula o AMPK? O uso de polifenóis. Não estou falando para você usar polifenóis em doses farmacológicas. Isso já foi testado e não foi positivo para portadores de condições oculares. Nutrientes em doses farmacológicas são remédios e não podem ser defendidos como a gente vê na internet muitas vezes ser defendido. Ah, tal nutriente faz bem para tal coisa. É muito simplista essa visão. Mas vamos lá. Quem que estimula o AMPK? Para o AMPK estimular o PGC1-alfa e para esse, por sua vez, fazer crescimento e divisão de mitocôndrias. Os polifenóis, que são compostos presentes na uva, nas berries, na ameixa, que é a nossa berry brasileira, na nossa jabuticaba, tá? Genisteína da soja, cúrcuma, fontes de zinco, ômega 3 e o CoQ10. CoQ10, gente, é uma quinona. É do CoQ10 que veio o idebenone. Estamos conseguindo localizar dentro do processo fisiológico o que hoje é defendido e praticado? Vamos falar um pouco de nutrientes? Já que a gente entrou nessa questão aí dos nutrientes, a gente pega o gancho e vai. Nutrientes hoje é uma armadilha.
Você pode cair na mão de um médico que não sabe usar e você pode cair na mão de um médico que sabe usar. Uma coisa é você corrigir deficiência de nutriente, porque elas podem existir, podem ser discretas, e quando nós estamos falando de deficiências de minerais, como magnésio, fósforo, existe uma dificuldade enorme de se ter o diagnóstico da deficiência, porque a coleta do sangue não consegue traduzir. Tá? Então, se alguém aqui sabe que tem uma alimentação que tem ficado aquém do que poderia ser e gostaria de saber como estão os status dos nutrientes, eu posso recomendar um ultra profissional que foi meu professor da Unifesp, que ele tem uma abordagem baseada em evidência e sem qualquer tipo de devaneio sobre nutrientes. Tá? Mas vamos voltar. Vamos para o quadro. Então a gente pode usar o nutriente de duas maneiras. Usar ele como fármaco, idebenona, que para ser usado precisamos fazer exatamente o que foi feito, estudos duplo cego randomizados, né? E alguns artigos que usaram combinações vitamínicas em doses farmacológicas, visando um efeito terapêutico direto. Funciona? Não, o nutriente não vai tratar uma doença genética hereditária, tá? Mas pode não tratar. Mas se o nutriente é essencial para o bom funcionamento da retina, se o nutriente é essencial para o seu olho e você está deficiente nele, isso ajuda ou atrapalha você no processo de doença? Com certeza atrapalha. Ou seja, quando a gente fala de nutrientes, em resumo da minha fala, não esperamos do nutriente um papel de medicamento. Esperamos do nutriente o papel de nos deixar em dia com a nossa tarefa de casa, de estar com uma boa saúde, para que com a boa saúde a gente enfrente doenças complexas. Ali embaixo eu coloquei um pedacinho, né? Ó, a disponibilidade de nutrientes, ela afeta a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Aí aqui, esse aqui é um slide que quem quiser fotografar, tem um resuminho aí dos nutrientes que eu considero que são fundamentais. Eu considero não, né? Que a minha conversa com alguns colegas para poder estar aqui expondo para você, definiram como nutrientes essenciais, né? Então a gente tem aqui a B2, que é a riboflavina, que ela é um cofator no ciclo respiratório mitocondrial. Ou seja, ela não vai ser remédio, mas se você está deficiente dela, você está atrapalhando ainda mais um tecido que já está sendo atrapalhado pela doença. O ferro tem alguns slides aqui para mostrar para nós, tá? Mas ele favorece o transporte de elétrons. O cobre favorece o transporte de elétrons, tá? A vitamina K é uma quinona natural que passa a barreira hematoencefálica. Vocês conhecem as fontes de vitamina K, vitamina K2? Vocês põem isso todos os dias no seu plano terapêutico de antioxidação e de uso concomitante com a idebenona? E aqui uma questão que eu acho muito importante, tá? Só o fato de você ter um estresse físico, ou seja, doença, ou você ter um estresse psicológico perdurado, você depleta alguns nutrientes. Você tem uma chance maior de estar deficiente em alguns nutrientes. E esses nutrientes são a vitamina B1, a B5, a B6, o magnésio, o selênio, o cálcio, o ferro, o zinco e a vitamina C. Pessoal, a gente falou do ferro, né? Olha o complexo 1. Olha quem participa do processo fisiológico do ferro. Ferro e enxofre. Complexo 2, ferro e enxofre. Proteína, ferro e enxofre, complexo 3. Cobre, complexo 4. E aqui eu dediquei um espaço maior à vitamina K, né? A gente tem a K1, a MK4 e a MK7. É uma vitamina que eu tenho medo de falar, porque o que tem de médico dizendo que essa vitamina cura doença cardiovascular, que essa vitamina ela cura a osteoporose, né? A medicalização de algo que não deve ser medicalizado. Então, pessoal, só para vocês terem noção, zinco, mais de 60% dos idosos têm algum grau de deficiência marginal de zinco, tá? E alguns estudos levantaram que a vitamina K2, essencial para a saúde dos vasos, ela, quando você olha os ocidentais em comparação com alguns orientais que têm o hábito de consumir produtos fermentados, você vê que a diferença da concentração dessa vitamina é muito grande, tá?
A gente tem aí uma diferença na ordem de mais ou menos 5 vezes, tá? Então, 5 vezes menor em ocidentais. Então, pessoal, aqui eu só também trago o nosso próximo tópico, que seria lembrar do ômega 3, né? Outro composto de nutriente que tem sido muito usado como remédio. A ideia não é que ele seja usado como remédio. Todos nós precisamos ter níveis adequados de ômega 3. Se nós não temos esses níveis adequados de ômega 3, nós estamos prejudicando o bom funcionamento normal do organismo, tá? Então, ômega 3 e retina, objeto de estudo, Nature, diversas outras pesquisas, tá? E aqui eu gostaria de dar um destaque, tá? Estou dando um destaque aqui para a fração do DHA. O ômega 3 ele é composto pelo EPA e pelo DHA. E o DHA ele traz um papel muito importante de proteção em doenças degenerativas da retina, particularmente na doença macular relacionada à idade. Doutor, mas aqui é Lyon, não é doença macular relacionada à idade. Tudo bem, mas vamos pensar o seguinte, não estou falando em tratamento com ômega 3, e o que eu estou trazendo aqui para vocês é um exemplo da aplicação do DHA numa condição que também cursa com disfunção mitocondrial, tá? Então vamos lá, agora eu vou fazer uma provocação. Visão crítica sobre o uso da idebenona. No seu plano terapêutico, a única forma de dar suporte à retina é com a idebenona? Eu sei que aqui nessa mesa que aqui estavam, tem gente dando suporte além da idebenona. Pertencimento social, boas conexões, construção de propósito, realização de eventos, transformar a sociedade, isso também auxilia o tratamento. Também está dentro dos pilares da medicina do estilo de vida. Segunda provocação. Quais exames são usados para avaliar a sua inflamação corporal? Tá, eu estou tomando idebenone. Ele facilita o transporte de elétrons e ele é um antioxidante. Mas e se eu estiver completamente inflamado? E eu não estou falando da inflamação que você bate o braço e fica aquele calombo. É uma inflamação discreta, silenciosa, que ocupa todo o nosso corpo. Que geralmente ela vem através de obesidade, da presença de gorduras abdominais, da presença de gordura abdominal. Ela vem de estresse. A inflamação de baixo grau hoje é postulada como a principal causa das doenças crônicas e de adoecimento, tá? Então, a sua terapia com idebenone, ela tem sido titulada e quantificada para que você saiba se você está na dose adequada ou não, para você saber se você precisa de outros antioxidantes ou não? Fica a minha pergunta. E como está a saúde das suas bactérias intestinais, que aumentam a absorção de tudo que é ingerido, inclusive de vitaminas e minerais? Pessoal, então vamos lá. Se você tem um intestino doente, porque você gosta de Mac, come muito açúcar, ficou deprimido, ansioso, comeu muito, seu intestino ele não absorve de forma ideal, tá? Ele tem um processo que a gente chama de desbiose. Tratamento, estilo de vida. Se o seu corpo ou vaso está inflamado, imagina que você ingeriu a idebenone via oral. Ela entrou para o seu sistema digestivo, conseguiu chegar no seu sistema circulatório. Quando ela começa a distribuição corporal através do sistema circulatório, ela encontra o vaso inflamado, tecidos inflamados. O que vai acontecer com esse composto até ele ultrapassar a barreira hematoencefálica? Eu acredito que, se você pegar 5 pacientes em uso de idebenone, a concentração lá no sítio onde você quer que ela chegue vai ser variável entre as pessoas. Obviamente, porque existem variabilidades individuais, mas também existem condições de estilo de vida que vão alterar essa disponibilidade no tecido-alvo. E, então, eu arriscaria dizer, tá, que pode acontecer um sequestro da sua idebenone se você não tiver com o corpo. O seu corpo ele precisa ser uma via ótima para que a idebenone chegue no ponto onde ela precisa chegar, tá? E 2 exames que eu cito, né, o PCR ultrassensível e a capacidade antioxidante total.
O PCR ultrassensível é muito difícil você ver quem hoje sabe olhar para o PCR ultrassensível, que é um exame simples, e dizer, você tem uma inflamação corporal, né? Isso tem sido muito discutido. Mas eu tenho um grupo aí que a gente estudou, encontrou níveis ótimos, e eu recomendo para vocês que, se vocês tiverem um exame de PCR ultrassensível acima de 0,65, existe maneira de você melhorar o seu status inflamatório. E detalhe, não é com medicalização. Tá? Toda vez que a gente pega um processo complexo, basal, como inflamação, antioxidação, se a gente quiser resolver tudo na medicalização, não funciona. As evidências já deixaram isso muito claro. Então, acho que eu termino aqui essa minha visão crítica sobre a idebenona, tá? E lembrando para vocês que antioxidação não é só tratamento. Antioxidação é natural do nosso corpo. Para sobrevivermos, nós precisamos nos antioxidar todos os dias. A maioria dos alimentos baseados em plantas e vivos, eles têm capacidades antioxidantes em graus muito variados. Aqui eu trouxe um trecho que fala sobre a taxa de recuperação da visão, né, sobre o uso do idebenone. Então, a gente vê aqui uma taxa muito variável, né? Então, a gente tem de 4 a 23 em alguns padrões genéticos, 37, 71, 15, 23. Então, sobre essa variação, vocês percebem que pode ter algo que pode mudar a sua taxa de melhora, de recuperação, que não é apenas os motivos clássicos já levantados? Pessoal, outra coisa, a gente não pode esquecer de informaçõezinhas básicas, né? Como está aí a sua oferta de vitamina A, né? Vitamina A tem vários compostos, né? Luteína, zeaxantina, não tem efeito de tratamento na LHON, mas elas são fundamentais para um bom funcionamento ocular. Por que não oferecer elas? Vou comprar o suplemento. Não, vá nas fontes naturais de luteína e zeaxantina, que eu vou passar aqui para vocês, vocês podem fotografar, tá? Então, só aí um comentário também dessa associação americana, que a luteína também foi sugerida para melhorar a função visual através da estimulação da eficiência da sinalização neuronal no olho. Olha lá, slidezinho de 1 milhão. Né? Fontes de luteína que você pode colocar todos os dias aí na sua rotina alimentar, e também de zeaxantina, tá? Vamos lá, falar um pouquinho do zinco bem rápido. Zinco, mineral zinco, famoso aí depois da Covid, papel imunológico. Então, o zinco, além dele ser facilmente depletado, se você tiver estresse físico ou psicológico, que eu acredito que portadores de condições assim tenham os dois, o zinco ele é necessário para o transporte da vitamina A, que leva ela do fígado para a retina. Ou seja, temos que pensar em como a gente está transportando esses nutrientes benéficos que hoje a gente está aprendendo, que podem nos ajudar a construir uma saúde melhor. Ácido úrico. Pessoal, isso aqui é bioquímica básica, isso aqui é muito interessante. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm um exame de ácido úrico em casa, tá? O ácido úrico, ele tem funções, eu vou trazer aqui as funções um pouco mais desconhecidas dele, tá? O ácido úrico, ele tem aí pesquisas mostrando que níveis ideais entre 5 e 6,9, ele consegue ser um antioxidante endógeno, que é responsável por 55% da remoção dos agentes oxidantes do plasma. Se o teu plasma está cheio de agentes antioxidantes, o que acontece com a idebenona quando ela chega no plasma? Ela vai tratar ali, in situ, talvez, né? Só se ela tiver um direcionamento muito específico, algum colega pode me corrigir, às vezes ela é um composto que tem uma ação em loco muito específico no tecido do olho, mas pela bioquímica e pela fisiologia existem chances sim disso acontecer. Baixo ácido úrico se associa com esclerose múltipla e demências e aumenta todas as causas de mortalidade. Então, pessoal, e uma terceira informação do ácido úrico. Quando você tem um ácido úrico acima de 5,5,
você aumenta o risco de pressão, de alta pressão arterial, que é o que a gente chama de hipertensão, tá? Então, quando a gente junta aí os dados dos diferentes artigos, a gente entende que para um paciente que quer estar com a antioxidação em dia, é interessante que ele tenha um ácido úrico na faixa de 5 e 5,5. Fechamos a bioquímica? Alguma dúvida dessa parte que vocês já queiram perguntar ou deixo tudo para o final, doutor Pedro? Para o final? Pessoal, vamos falar de medicina do estilo de vida? Quem está cansado aí? Se quiserem levantar, assistir a palestra de pé, congressos de estilo de vida, isso é muito comum, tá? Alguns têm até bicicletas, assim, se assiste congresso pedalando. Pessoal, aqui eu fiz um horizonte, tá? Lá no começo a gente tem nessa linha do tempo o risco genético, tá? Que é o quê? É você ter o gene. No meio dessa linha do tempo a gente tem o horizonte clínico, a partir do qual existe a presença da condição ou do afetamento, tá? E nós vamos falar um pouco dessa etapa, que está entre o fato de você ter o gene e entre o fato de você manifestar a doença. Bom, vamos falar de fatores de risco comportamentais e ambientais? Eu percebo, pessoal, que percebo e vocês ouviram ontem que existem os fatores de riscos clássicos, né? Que fica aí entre o tabaco, fumaça, poluição e álcool, tá? E agora eu quero mais uma provocação. Qual é a eficácia de se acompanhar e controlar poucos fatores de risco em comparação a um controle de muitos fatores de risco? O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais fatores de risco forem descobertos para as doenças ópticas, melhor pode ser o processo preventivo e o tratamento preventivo, tá? Então, como hoje eu, através das palestras fantásticas ontem aqui, percebo que existe ainda uma restrição de fatores de risco, eu venho trazer uma nova perspectiva para vocês também nesse ponto. Bom, aqui eu gostaria, só para a gente citar um pouco sobre o tabaco, tá? Esse é um relato de caso bem interessante. 3 idosos acima de 50 anos, durante a pandemia, dobraram a quantidade de álcool ingerido e tabaco. Aproximadamente dobraram, tiveram um aumento. Após os 50 anos, os 3 cursaram com Lyon. Guarda isso. Vou trazer aqui para vocês também o que a ciência tem descoberto que faz tão mal quanto fumar. Tá? Estresse mal gerenciado é pior do que fumar. Tem um caso clássico de um profissional do estilo de vida dos Estados Unidos, um neurologista. Esse neurologista, ele cumpria todos os pilares da medicina de estilo de vida. Só que o estresse ele não conseguia. O estresse conseguiu se sobrepor a tudo. Ele morreu de AVC, derrame cerebral. Então, o estresse, a gente não pode esquecer dele. Eu entendo que a literatura clássica de Lyon não traz o estresse como um fator de risco, talvez muito bem estabelecido pelos métodos científicos, mas eu garanto a vocês que o estresse ele é um fator de risco para qualquer causa de mortalidade, para qualquer causa de disfunção, tá? Tempo sentado. Gente, o tempo sentado, para vocês terem uma ideia, quando pegaram 800 mil pacientes, tá? As pessoas que passavam muito tempo sentado, elas tinham 112% mais risco de diabetes, 147% mais risco de eventos cardiovasculares e 90% aumentou o risco de morte e 49% de aumento de risco de morte por qualquer causa. Gente, eu entendo, os médicos são treinados a medicalizar, os pacientes são acostumados a serem medicalizados. Pensem no tempo sentado como uma pílula, que se você quebrar o seu tempo sentado, se você fizer quebras estratégicas, com exercícios estratégicos curtos, você vai estar tomando uma pílula que reduz em 49% o risco de morte por qualquer causa. Bom, número de passos que você tem no dia também, se você tiver acho que acima de 6 mil ou 7 mil passos por dia, você também consegue reduzir em mais de 50% a chance de morte por qualquer causa. Tá? E aqui eu coloquei um interessante ali, 60 minutos no trânsito de São Paulo, né? Alguém já viu essa pesquisa em algum lugar?
Em 1 hora de trânsito em São Paulo, a população pode fumar até 5 cigarros, revela estudo. Tá? Hoje eu vou pegar o engarrafamento. Eu adoro as máscaras N95. Se eu estivesse em risco e precisando fugir da poluição, eu sem problema nenhum usaria um equipamento de proteção individual, assim como usei na pandemia, e eu e minha equipe lá da clínica, uma só pegou o Covid, né? Então a gente tem que entender que existem instrumentos também. Se você sabe que você vai se expor à poluição, se proteja. Vamos lá, vamos ampliar o conceito de risco? Risco diretamente relacionado ao afetamento, os clássicos. Riscos diretamente relacionados à sua melhor versão de saúde, ou seja, o que põe em risco a sua construção de uma saúde ótima e potencializada, que se relaciona a qualquer processo de doença. Voltamos aos pilares. Doutor, muito simples, isso aí o pessoal tudo fala. Olha, entra na internet, tem um monte de gente que não é médico, fala come bem, dorme bem e faz atividade física. Ótimo. Pessoal, nós estamos falando de ciência. Um paciente que passa pela nossa avaliação, a gente avalia a atividade física dele em todas as grandezas possíveis. A gente quantifica a capacidade cardiopulmonar, a gente quantifica a força muscular, a gente checa critérios de sarcopenia, a gente checa equilíbrio, checa mobilidade, São diversas nuances que quando você fala, vou melhorar o meu pilar de atividade física, você tem diversos degraus, você tem diversas fases, vamos falar igual videogame, fases de videogame para você passar, tá? Então assim, não vamos tratar assuntos complexos de forma simplista, tá? Parece simples, né? A solução de fato é simples, mas existe complexidade na simplicidade, tá? Que nem relacionamentos. Relacionamentos têm várias grandezas. O tempo diário, né? Teve um estudo de prevenção de Alzheimer que conseguiu reduzir em 60% o risco de Alzheimer. Só que uma das exigências, eles usaram 4 pilares desses. O pilar de relacionamento era que pessoas que conseguissem gastar pelo menos 1 hora com amigos ou em momentos de descontração. Então, dentro do pilar relacionamento, tem o tempo diário, tem o número de contatos, tem o pertencimento a grupo, que é o que eu comentei aqui. Então, cada um desses pilares é um universo a ser explorado, né? E não é explorado pelo médico, para ele olhar para você e falar, teu sono está ruim, melhora isso. Não, ele precisa ser explorado para que você saiba como você realmente está, para que você tenha dentro de você uma iniciativa de autocuidado e de transformação pessoal. Ouvi muito de transformação pessoal. Medicina do estilo de vida, pessoal, é transformação pessoal. Isso aqui é o que eu fiz na minha clínica, né? Ali a gente tinha 6 pilares, hoje a gente trabalha com 12. Por quê? Porque se a gente tem mais fatores de risco para cuidar, melhor a gente cuida do nosso paciente, né? Então vamos lá, isso aqui é uma maneira também que eu trabalho, é só um exemplo para vocês entenderem, porque logo a gente vai chegar na aplicação de tudo isso para o paciente Lyon, mas por enquanto vamos navegar junto. Fatores de risco cardiovascular. Você vai a medicina centrada na doença, que precisa, né, que usa de artigos robustos, grandes, com metodologia. O cardiologista ele vai focar em você em 4 a 8 fatores de risco e geralmente quando você não responde nos primeiros 6 meses às mudanças de estilo de vida, ele vai medicalizar os seus fatores de risco. Colesterol alto, dou remédio, controlo o colesterol, aumento a sobrevida, tá? Então, na prática que eu faço, centrada ao paciente, que vocês vão ver, porque isso aqui é uma questão de tempo, isso aqui vai estar disseminado em 5 anos, vocês vão lembrar muito dessa apresentação. Eu controlo 20 fatores de risco cardiovasculares. Se eu consigo eliminar 20, eu estou protegendo mais ou menos. E o melhor, se eu conseguir controlar 20 através de mudança de hábito, comportamento e controle de ambiente, ou seja, se eu for lá no furo daquela canoa, o que vai ser mais eficiente para esse paciente, né? E a resposta disso está lá em Okinawa, está lá nas Blue Zones, não sei se alguém já ouviu dizer, que são áreas do mundo onde as pessoas vivem mais que 100 anos, né? Então tem Okinawa no Japão, Loma Linda nos Estados Unidos. Agora vamos lá, gente. Aqui é uma brincadeira, tá? Aconselhamento genético 2.0 turbo. Vamos lá. Prevenção aos familiares. Quem aqui já ouviu falar de epigenética? Eu preciso saber como epigenética. Tá. Pessoal, epigenética é um processo de autorregulação
dos nossos próprios genes, onde os bons hábitos ou os maus hábitos vão influenciar e alterar diretamente a possibilidade de um código genético específico ser lido e expressado como condição. Ah lá, vou medicalizar a epigenética? Não precisamos, né? Folato, vitamina B12, diversos nutrientes, estresse, controle do ambiente, tudo isso favorece você a silenciar genes patológicos, tá? Ou seja, mesmo tendo uma tendência genética familiar a certa doença, seu ambiente, os hábitos adotados e os nutrientes ingeridos têm a capacidade de silenciar a leitura desses genes e, por consequência, silenciar também a expressão do que aquele gene ia causar em você. Porque o gene ele é uma receita, ele gera uma produção, né? E a beleza dessa descoberta não para por aí. Se você vai ser pai ou mãe e não quer que seus filhos herdem algumas doenças que você tem tendência a ter, adote hábitos que geram saúde de forma consistente por um período de tempo robusto e permita que seus filhos tenham menor chance de expressar essas doenças. Doutor, você está bruxaria isso daí. Você está me dizendo que eu posso silenciar meus genes? Pode. Você está dizendo que a Angelina Jolie nos dias de hoje estaria desatualizada porque ela retirou uma mama? Sim. Muitas pessoas hoje não fazem mais mastectomia total, mesmo sabendo que tem o gene para o câncer, tá? Esse slide aqui, ele é de um grande colega meu, de Boston, que ele me cedeu, tá? O que ele traz aqui, tá? Vou ler bem devagar para vocês. Se em uma população os indivíduos nascerem entre 7 e 9 pounds, que dá mais ou menos, acho que de 2,45 a 3,10 quilos, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado na conversão. Se esse indivíduo que nasceu no peso adequado teve uma mãe que teve um controle de açúcar no sangue bom, ou seja, ela não tinha alto açúcar no sangue, tá? E se essa pessoa não excedeu o peso normal entre os 13 e os 11 anos, tá? Você consegue reduzir a incidência de diabetes tipo 2 em 57% em uma única geração. Pessoal, prevenção. Prevenção é minha área de estudo. No colégio eu aprendi, na faculdade eu aprendi sobre a prevenção primária. Hoje em dia existe a prevenção primordial. Gente, olha quem está ali na prevenção primordial: cigarro, atividade física, dieta, poluição, saúde do feto, da criança, que é o que a gente acabou de comentar aqui no caso de diabetes, peso corporal, tá? Isso tudo aqui, não adianta você querer prevenir a prevenção primária ou secundária se você não fez a prevenção essencial. Ela é a base da pirâmide. Lembra que eu falei da inflamação silenciosa, disseminada no corpo? Olha tudo que essa inflamação pode gerar: diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Ai, doutor, mas eu tenho Lyon, eu não estou preocupado com doença cardiovascular. Os vasos, gente, vocês já viram imagens de fundo de olho, um lugar extremamente rico em vasos. Vaso é o transporte de tudo, tá? Câncer, depressão, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, sarcopenia e imunossenescência. Imunossenescência, pessoal, é outro ponto aqui que lembra a gente da disfunção mitocondrial. Ao envelhecermos, a nossa função mitocondrial fica prejudicada, tá? Então, imagina que você já tem uma função mitocondrial prejudicada, mas você não cuida da sua inflamação crônica. O que ela vai fazer com a sua saúde mitocondrial? Vai piorar ainda mais. Redução de danos, pessoal. Detalhe, esse último slide aqui, da revista Nature também, tá? Nature Reviews. Então vamos lá, gente. Isso aqui é só para trazer um pouco de ânimo para vocês, ó. Então, quando a gente fala em criar saúde, não prescrever, transformar a vida da pessoa, ressignificar, fazer dela uma fênix, uma borboleta, como foi comentado aqui, qual o poder disso, né? Você reverte diabetes tipo 2,
Você reverte parte dos casos de hipertensão, depende muito do estágio que a pessoa está. Você atrasa em décadas a queda da cognição no Alzheimer e na esclerose múltipla. Se você colocar na internet hoje, tem questionário online de quão amigável ao estilo de vida é o seu tratamento de esclerose múltipla. Tá? E acho que valeria muito a pena também um questionário e condutas para pacientes também portadores de Lyon e de outras doenças correlatas. Pessoal, reduz placa de gordura nas artérias do coração. Aqui é o coração. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é uma coronária obstruída. O paciente não podia usar estatina, não fez intervenção e através de uma imersão de estilo de vida, fazendo uma combinação estratégica daqueles pilares, ele recupera o fluxo coronariano. Outra coisa também que essa prática permite, né? Ela ajuda adultos a reduzirem as doses de medicamento e freiam progressão de doenças até então postuladas como irreversíveis, né? Cada congresso americano, cada congresso brasileiro, a gente vê notícias mais interessantes sobre a aplicação da criação de saúde em diferentes doenças. Ah, e detalhe, melhor tratamento para disfunção erétil após os 30 não é medicamentoso, é estilo de vida. Então, aí eu faço essa pergunta para vocês que estão aqui. Vocês já se apegaram ou pretendem se apegar exclusivamente no tratamento centrado na doença? Aqui a gente volta só para citar tudo que gera disfunção mitocondrial, né? Estilo de vida sedentário. Lembra que eu fiz a comparação da vasculatura? Se você já tem uma mitocôndria prejudicada, você vai ter um perfil sedentário? Gente, você está trabalhando a favor do seu quadro patológico, né? Infecções, a gente sabe muito bem a correlação, casos de Covid que despertaram a manifestação de Lyon. Muito bem, falamos aqui de medicina do estilo de vida, tratamento preventivo. Então, se aos familiares ficou alguma dúvida, entendam que a melhor coisa que você pode fazer é você apostar na epigenética como maneira preventiva. A epigenética é o principal instrumento de tratamento preventivo aos familiares, obviamente, né? Não estou tirando nenhuma validade do aconselhamento, tudo é essencial. Trabalhamos juntos, não se excluem as práticas, tá? Então, lembrar da epigenética é algo importante. Voltamos, e aqui eu fiz a minha complementação, tá? Então, naquele mesmo slide eu coloquei o seguinte: se você tem menos de 1 ano de perda de visão, o nosso colega, o Reige, ele propõe que você suprima os fatores de risco ambientais. Ou seja, para você suprimir, eu recomendo vocês a não se aterem somente aos fatores de risco clássico. Todos os pilares, quando bem praticados, eles lutam contra fatores de risco até hoje ainda desconhecidos. Pode ser que amanhã descubra que falta de conexão social piore o quadro de Lyon, pode ser isolamento, né? Ainda não descobriram, mas podemos já aplicar esses conceitos, né? De forma intuitiva, porque eles são baseados em ciência básica, né? Bom, se você está fazendo reabilitação visual, minha recomendação para você é que você faça com grande frequência e por muitos anos e traga essa reabilitação pessoal para o seu final de semana, em gincanas, pega o amigo, tampa o olho de um amigo, cada um brinca com uma limitação e transformem a reabilitação visual numa vivência, tá? E para aquele paciente que já tem mais de 1 ano, eu listei aí 9 pontos. É só esses 9 pontos, mais uma frase e eu encerro a minha apresentação. Nutrientes mitocondriais, vamos lembrar que eles existem. Nutrientes da saúde intestinal. Controle do seu status inflamatório para você evitar sequestro de antioxidantes que são usados no tratamento da Lyon. Exames avançados de sono. No sono acontece reparação celular. Controle do estresse quantificado por exames. Hoje você pode quantificar o estresse. Você tem variabilidade da frequência cardíaca, que é um método não invasivo, que você não precisa se apoiar em dosagens hormonais que são muito duvidosas para você checar o estresse, tá? Práticas geradoras de plasticidade neuronal e neurogênese, lembrando que a neurogênese
é principalmente estimulada pelo fortalecimento dos músculos, principalmente do core, que é o abdômen, e dos músculos inferiores, tá? Nutrientes facilitadores de epigenética, tá? Se você está num processo de imersão de bom estilo de vida e você quer potencializar a sua epigenética, o silenciamento dos genes, coloque os nutrientes facilitadores, tá? E entender que o tempo despendido para a sua saúde deve ser maior e sempre em simultâneo ao tempo despendido para a sua doença, tá? E, por último, para os familiares, eu recomendo realmente essa imersão em estilo de vida, acreditando no processo da epigenética. Pessoal, muito obrigado. Essas são minhas redes sociais. Deixo o meu telefone se alguém quiser bater papo, discutir, entender melhor. Doutor, me passa a lista aí que eu não tirei foto. Estou à completa disposição, tá? Muito obrigado.